Caros amigos, muito bom dia. E aí, como é que tá todo mundo? Vocês estão bem? Sejamos todos abençoados por essa energia invisível, mas perceptível aos nossos olhos. Invisível aos nossos olhos, mas perceptível ao nosso coração. Essa energia que vem do alto, essa energia de Deus, essa energia de Jesus, dos espíritos superiores que trabalham orientados pelo Mestre. Dou as boas-vindas a vocês aí, com muita alegria de podermos experimentar mais uma semana de estudos aqui, através do Facebook, através do YouTube, do Instagram. São 4 canais simultâneos de transmissão dessa live, para nossa alegria imensa em ter recebido a permissão do alto de estar aqui mais uma semana. Dou as boas-vindas a vocês, lembrando de um dos itens fundamentais da vida que eu tive refletindo essa noite. Aliás, eu acordei com sensação de ter recebido algumas instruções essa madrugada, e enquanto eu estava sonhando, enquanto eu estava lá desdobrado no plano espiritual, eu pensei, nossa, isso aí é sensacional para falar amanhã e tal. Quem disse que eu lembro agora o que é? Se não acordar de madrugada, pegar um papelzinho e anotar, já era. Mais um item que eu considero fundamental, que teve muito veiculado aí na minha mente, né, no meu dia a dia, né, que eu continuo trabalhando como profissional da saúde, é a bênção da gratidão. Quem consegue experimentar durante o seu dia a dia, ser grato por tudo que tem, e mesmo diante das dificuldades que estamos atravessando, conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, e esse túnel está nos fortalecendo. Se você olhar para a sua vida com mais gratidão, pode acreditar, tudo vai melhorar, especialmente dentro da tua consciência, fortalecendo até inclusive a sua imunidade, te dando mais saúde física e espiritual. Então, nesse clima de gratidão, nesse clima de alegria do nosso evangelho aqui, dessa semana de número 198, nesse último dia do mês de junho do ano de 2020, hoje dia 30 de junho, eu dou as boas-vindas a todos os amigos. Daqui a pouquinho nós vamos dar um alôzinho pontual aqui, um alô para todo mundo que nos acompanha semanalmente, com a nossa gratidão pela amizade, pela gentileza, pela simpatia, pela paciência de vocês e pelo desejo, assim como nós, de crescer, de aprender, de se espiritualizar e de obter o máximo possível dessa existência. Se aqui não é um mundo de perfeição, mas nós vamos alcançar a perfeição máxima que nos é possível, a perfeição da felicidade, da sensação do dever cumprido. Bom dia a todos vocês. Bom dia, meus irmãos. Que maravilha estarmos juntos. Seu Sander falando de gratidão nesse dia que particularmente em São José do Rio Preto tá uma maravilha. Um sol brilhante. Mas parece que eles não estão vivendo a pandemia e o Covid. Estamos vivendo esse obstáculo que Deus colocou para atravessarmos. Mas ainda dá para enxergar tanta coisa linda. Ô, Sandra, se você me enxergar com gratidão, você vai ver que eu sou uma boa esposa, viu? Isso é com tudo na vida. Ontem conversei com uma querida que tá aqui, ó, Marlene Denino. Tava com dor nas costas, não sei se ainda está, né, Marlene? Mas muito feliz de estar conversando comigo. Eu senti uma gratidão no coração dela. Isso daí é a cura de todos os males da vida. Pode ser que as suas dores são intensas e hoje possa ser um dia de chorar. Mas pode ficar tranquilo, que dentro da existência terrena, como somos espíritos não muito grandes ainda, como o Francisco de Assis foi, aquelas personagens maravilhosas dos romances de Emmanuel. Então, como somos pequenos, sabe o que Deus faz conosco? Faz uma avaliação na sua vida aí. Você teve um dia de obstáculo, uma semana, e o restante do mês inteirinho de bênção. A maioria de nós somos assim. Ele coloca provas de vez em quando como um aluno na escola. O aluno não faz prova todos os dias, não. A minha filha está uma escola esse ano, a gente conseguiu uma semana antes do Covid colocar ela em uma escola um pouquinho mais, como fala no Brasil, um pouquinho mais forte. E ela passa dentro de um mês, uma semana de prova aqui, ó. Esse daí somos nós. Diretor, o pessoal que avalia a escola fala, não, eles não vão dar conta de fazer prova todo dia. Então vamos dar uma semana de prova aí. Nós somos assim também. Então enxerga os outros
restante dos dias que são dias de curtir a vida. Curtir sem exagerar, claro, com equilíbrio, com paz e sabedoria. Muito bem-vindos aos nossos estudos. Que Jesus esteja no nosso coração, porque Ele está presente aqui, eu tenho certeza. Pessoal que puder nos acompanhar em palavras, sentar aí de um jeito mais confortável. Se quiser pegar o seu copinho de água também. Um beijão pra Nayara que tá aqui também. A Nay chegou? A Valquele Aldi, a Aninha e o Wagner. Nay, Valquele. A Camila Góes, o Zé Rogério. O pessoal tá chegando aí agora, bem-vindos. E vamos à nossa prece? Vamos lá. Amado Mestre Jesus, como é bom poder caminhar, estudando as suas palavras de maneira livre, encontrando companheiros presentes aqui conosco, encarnados e desencarnados, também livres, para poder se instruir e assim melhorar a sua caminhada, melhorar essa jornada terrena, que tem obstáculos sim, mestre, mas estamos encontrando ainda, dentro desse mundo de provas, tanta felicidade já possível. Obrigado pela oportunidade nossa de ser mãe, pai, irmão, filho, filha, vizinho, amigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ser cidadão desse planeta tão lindo, em que nós estamos aprendendo a cuidar dele e um dos outros. Benfeitores amigos que presentes aqui nesse estudo, na minha casa, na casa de cada um que nos acompanha, que possam fazer o seu trabalho, que vieram aqui fazer, que é nos ajudar a entender as mensagens de Cristo. Amado Mestre Jesus, pedimos hoje para que com coragem possamos passar essa fase difícil em que o planeta atravessa, com menos julgamento, menos crítica, menos reclamação e com o coração cheio de compaixão por aqueles irmãos que estão hospitalizados, em especial hoje o amigo de nosso Kiko Sartori, Dr. Jorge, diretor do Hospital de Base do HB de São José do Rio Preto, que também está na luta contra o Covid. E você, dessa corrente, que tem alguém em mente, fortaleça o pedido nesse momento. Vai existir a cura e o merecimento. Também vai existir o desencarne, que possamos ter fé e esperança, não só na vida eterna, mas nesse caminhar terreno, onde iremos adquirir virtudes para poder viver de maneira muito mais feliz. Abençoado seja todos aqui dessa corrente, que assim seja. Gente, olha aqui o livrinho que eu trouxe hoje, que bonitinho, Francisco Cândido Xavier atrás, neste instante. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vou ler aqui uma mensagem contida no capítulo, não sei o número do capítulo, mas se chama Indagações da Vida. Olha só, Emmanuel traz para nós. As lições do Cristo são claras na orientação da existência de cada um, a fim de que não venhamos a perder o ensejo de aprender a paciência e a renúncia, a humildade e a compreensão, a tolerância e a brandura construtiva em regime de reciprocidade, na conquista do amor. Isso vai fazer sentido com o nosso Evangelho. Só deixar registrado aqui a bênção e as nossas condolências aí aos familiares do nosso querido Delei, o famoso Delei aqui em Rio Preto, que fazia um dos lanches mais gostosos aqui da cidade. É uma figura de São José do Rio Figura Preto. notória da cidade, que não tem quem não conheça o Delei Lanches, que desencarnou ontem, vítima de Covid-19. Então a gente deixa aí a nossa saudade no indivíduo alegre, gente boa. Ele fazia promoções assim, ele fazia um lanche enorme lá, quem conseguisse comer não pagava, era um negócio assim, era muito legal. E eu fazia tempo que eu não o via pessoalmente, mas deixa a saudade da minha juventude aí, quando a gente ia lá comer lanche lá, era uma delícia o lanche dele. Muita gente foi feliz lá, né? Muita gente de madrugada aí, passeando à noite, passava lá, ele ficava aberto até 3, 4 horas da manhã lá.
Já foi bem recebido. Um dos lanches um dos mais conhecidos aqui de Rio Preto. Quem é aqui de Rio Preto sabe de quem eu tô falando. O famoso Delay Lanches, ali do Jardim Santa Catarina, ali no finalzinho da Murchi. Para quem sobe ali, vai no sentido ali da Avenida Potirendaba, tinha o lanche tradicional e famoso do Delay. Então, que o Delay seja bem recebido, com certeza já foi bem recebido. E um abraço a todos os familiares e amigos aí que sentem essa perda. Meus amigos, hoje, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, estamos finalizando o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje, a lição aqui, eu vou colocar o tema aqui, para pedir um conselho. Os itens 24 e 25 do capítulo 28. Vamos lá? Para pedir um conselho. Prefácio, item 24. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. Primeiro, o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para o outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis. Ou se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria. Na dúvida, abstente. Referência ao capítulo 28, número 38. Item 25, prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. E que assim seja. Que assim seja. Bom, vamos lá. Para que serve o estudo do Evangelho, se não para uma aplicação diária, em que as pessoas que convivem comigo vão começar a perceber diferenças, mas o mais importante é que eu vou começar a enxergar diferenças no meu caminhar. Vou me tornar uma pessoa menos aflita, menos rancorosa, uma pessoa que começa a sorrir mais. Uma pessoa que acha que não é tão difícil o fardo que carrega. Enfim, o estudo do Evangelho, eu e o Oceano costuma colocar ele no cotidiano, e esse não vai ser diferente. Porém, quando a gente se depara com uma questão, uma prece, que é o capítulo de preces, e eu recomendo ele muito, para pedir um conselho. Aí você pode parar e pensar assim, poxa, não tem nada, não estou na dúvida de nada não. Pode ser que a nossa avaliação está sendo muito rasa. Essa é uma das preces que nós deveríamos mais utilizar. Porém, se você compreende a prece, você não vai precisar pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir toda vez que você tiver uma dúvida. Porque senão, às vezes, você não tem nem acesso a ele. Fala, puxa, deixei o Evangelho em casa, estou aqui no trabalho, estou com uma dúvida, como é que eu faço? Ah, vou pesquisar no Google. Não, a prece está simplesmente fazendo você se voltar aos ensinamentos de Jesus. Primeiro, então, eu tenho que encontrar uma dúvida dentro de mim. Que dúvida? Já percebeu que todos os seus atos, todos, têm consequência? Se eu e o Oceano escolheu estar aqui agora,
tem a consequência. Eu não tô lá dormindo, não tô lá adiantando o almoço, não tô limpando a... Se eu estou aqui, eu não estou lá. Mas isso foi uma escolha que a gente já fez muito tempo atrás. A gente já tá no capítulo, na 198 aulas hoje, né? Isso. Então, nós tomamos essa decisão há 198 semanas atrás. Olha, é sério, toda terça-feira a gente vai ter. E aí, você tem esse tempo? Você tem esse tempo de estudar na segunda, estudar na terça de manhã, depois fazer? Vamos lá? Vamos. Foi lá que tomamos a decisão. Isso é uma coisa séria. Realmente, a gente tem que pedir um conselho para tomar essa decisão. Mas, às vezes, você pode pedir um conselho no momento que você está com alguma coisa entalada aqui, ó. Eu vou falar pro Oceander. Eu não gostei daquilo que ele fez ontem, não. Eu vou falar porque tá aqui, ó. Pode ser o momento de você pedir um conselho. Aí a Estela vai no quarto. E que quarto é esse? Eu tô no meu trabalho. É o quarto da mente. Fala assim, Senhor, será que é correto eu falar isso pro Oceander? Vai agregar? Vai melhorar a situação? Vai ajudar a ele primeiramente? Depois vai ajudar a mim? Porque muitas vezes o que nós falamos, a gente quer satisfazer um ego, um desejo próprio, ferindo o outro. Sabe uma coisa que eu vejo, que é um equívoco muito grande nosso? Aquela história de blá, 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 pronto, falei. Geralmente esse pronto, falei, machuca alguém. Porque um pronto, falei, algo que estava aqui, que eu estou indignado faz tempo, pronto, falei. Não caia nessa cilada. Se esse pronto, falei, tivesse sido avaliado lá atrás, será que você falaria? E que tipo de avaliação? Vamos voltar então em Emmanuel, que diz assim, ó. As lições do Cristo são claras na orientação da existência de cada um. De cada um. Você não vai pedir um conselho geral da nação, não. O que está aqui dentro do seu peito. Porque afinal, nós somos a nossa maior missão. A fim de que não venhamos a perder o ensejo de aprender a paciência, renúncia, humildade, compreensão, tolerância, brandura construtiva, em regime de reciprocidade na conquista do amor. Então, quando nós resolvemos falar algo, fazer algo, o pronto falei, tem amor envolvido? É simples, mas é difícil. Nem todo simples é fácil, né? Você consegue fazer um arroz soltinho? É tão simples. Mas naquele ponto tem que ter uma dedicação. Só cozinhar um por um só. Pronto, cozinhar um por um, segundo o Oceander. Fica soltinho. Nem tudo que é simples é muito fácil de ser feito. Os ensinamentos de Jesus são simples. Mas não é simples assim? É. Mas é difícil de ser aplicado. Toda vez que nós vamos falar algo para alguém, temos que trazer a imagem de Jesus. Eu gosto muito de pensar naquele programa. Não sei se vocês já ouviram falar. Um programa que se chama Big Brother. Já ouviu falar, senhor? Não. Começou há pouco tempo, aí tem pouca audiência. Você vê que o pessoal ali, no início, eles se preocupam, porque tem uma câmera. Então, no início, se faz de bonzinho. Esses somos nós, que caímos aqui na Terra. E mesmo espíritos grandes, não somos grandes iluminados, né? São poucos que estão encarnados aqui. Poucos não, tem bastante gente boa encarnada aqui. Maioria, só que eu tô falando assim, muito evoluída. Esses se lembram o tempo todo que Jesus tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Jesus aqui. Mas Jesus em pessoa, na cabeça de cada um? Não, ele tem os benfeitores enviados. Então significa que nós deveríamos o tempo todo, quando for dar um passo, pensar o que ele iria me instruir. Será que eu estou dando um passo para Jesus ou para o outro lado? Pode ser que você esteja hoje tomando uma decisão que parece boba, que você não precisa pedir um conselho. De mandar, às vezes, um conselho para alguém. O Reinaldo falou comigo essa semana e ele tem um conselho muito bom para um parente dele. E aí, ainda nós conversando, chegamos na conclusão, eu e o Reinaldo Lopes Rodrigues, que está aí conosco, de que mesmo ele sabendo que era um conselho bom para a pessoa, seria bom ele pedir o recurso do Evangelho. Porque às vezes você vai entrar em um campo minado. Se você tem a certeza que o conselho que você for dar, que aquele pronto falei que você for fazer, está no caminho do amor de Jesus, não vai ferir,
não vai machucar, não vai invadir o quadrado do outro sem permissão, então faça. Faça porque esse é o caminho certo. Não é um caminho de querer agradar a todos, porque isso é impossível. É um caminho de seguir a sua consciência de que os passos que você está dando estão aliados a Jesus. Você acha que eu dormi? Quer saber? Não vou dar boa noite pro Ciander. Ele não merece o que ele fez agora há pouco. Não é assim que o pessoal vai, não dou boa noite. É uma vingança. Uma vingança. Essa simples decisão de dormir sem um boa noite poderia ter sido diferente se a gente falasse, será que Jesus ia estar gostando de eu ser essa pessoa birrentinha? Como que é? Vingativo. Você chamava o nosso amigo de vingancinha, né? O Tom, na zoeira. Tinha de ser vingancinha. Será que Jesus ia concordar com isso? Ele ia falar assim, isso mesmo, filho. Olha, imagina Jesus. Isso, filha. Não levanta-te e não anda. Continua na vingança. Não, ele vai falar assim, para de ser besta. Para com essa magoazinha aí. Pequenas atitudes nossas deveriam ser avaliadas. É claro que você pegar o evangelho, falar, não, eu preciso pedir um conselho para o evangelho. A minha filha está se envolvendo com fulano, o meu filho está fazendo isso que eu não estou gostando, mas eu não vou saber falar direito. Então, recurso, evangelho. Mas algumas outras situações, atitudes do nosso cotidiano, eles devem ser repensados assim, ó, instantâneo. Opa, Jesus ia gostar disso ou ia gostar daquilo? Ah, ia gostar daquilo, então eu vou para lá. Pode ser que sua conexão com Jesus está com a frequência baixa. Quem que você gosta aí? Ah, eu gosto de São Justo Tadeu. Ah, eu gosto de Chico Xavier. Pergunte se Chico iria gostar do que você ia fazer. Olha que bacana a observação do Heraldo aqui, ó, no YouTube. Heraldo Orato, olha aí que você Heraldo Orato diz assim... Heraldo Orato, isso aqui é uma trava-língua. O Heraldo Orato, ó. Estela, temos que substituir o pronto falei por pronto calei. Nossa, eu vou ter que fazer um desenho que fala disso. Eu vou ter que fazer. Que vamos ganhar muito mais mantendo silêncio, com certeza. Bem observado, hein, Heraldo? Muitas e muitas vezes, Jesus que vai estar com... Jesus tem cabeção? Não, mais ou menos, né? Vamos imaginar um Jesus grandão assim do nosso lado. Emmanuel, quem sabe? Eu sou fã de Emmanuel, fã de Alexandre, do livro Missionários. Ele vai estar do nosso lado aqui. Vou me imaginar até uma pessoa assim, meio enérgica, né? Aí na hora que eu vou fazer, aí eu olho pra ele e falo, ai, desculpa aí. Engraçada é a reação das crianças, né? Nós somos crianças, no sentido espiritual. Somos espíritos pequenos. Pelo menos estou falando por mim e posso falar pelo meu marido, avaliando, amor, você é espírito pequeno, viu? Isso eu sei já. Então, eu imagino quando a minha filha, a Lívia, faz alguma coisa errada, por exemplo. Nós limitamos o Yakult da vida dela, né? E aí ela passa na geladeira, ela pega um Yakult e sai correndo aqui. E aí eu já sei que ela tá fazendo coisa errada. Se eu olho ela fazendo alguma coisa errada, ela dá um sustinho assim. E se justifica, não mãe, eu não tô fazendo aqui não. Nós deveríamos ser assim. Só que isso envolve um pouco de fé, de acreditar que aquele espírito... Cadê isso? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém vendo. Ele tá vendo. Tá... Convoca na hora a sua consciência que você vai convocar um benfeitor de imediato. Ou, muitas vezes, vai vir aquela voz do seu benfeitor e falar, por que você está fazendo isso? Por quê? Nossa, eu já tive tanto chacoalhão, gente. Tantos. Bom, não vale nem a pena aqui lembrar. Se eu lembrar de alguma coisa, depois vou ver os comentários do pessoal. Eu volto para as cenas do próximo capítulo, que agora é com o Ciander Vez, que enquanto eu estava falando... Ele estava ali se perguntando, Senhor, me ajuda aqui que eu fale alguma coisa que acrescente esse pessoal. Porque é isso que a gente tem que fazer. Abriu a boca, vê se vai acrescentar. Se não, faz igual o nosso trava-língua aqui. O Heraldo, como que é? Heraldo Orato. Heraldo Orato. Um abraço, Heraldo, para você. Heraldo Orato, eu sei falar o seu nome, tá vendo? Heraldo Orato, muito bem lembrado. Pronto, calei. Muitas vezes, uma esposa... um pouquinho mais calada, vai evitar conflito. Muitas vezes, o marido, muito enérgico, vai evitar conflito. Muita crítica dentro do lar. Exagero. Pra que isso? Muito blá, blá, blá. Não pode. Deixa eu só terminar de falar aqui uma coisa. Eu sou formada em pedagogia. E estudando o evangelho, a gente vê que faz muito sentido quando... Mas daí eu não aprendi na pedagogia. Aprendi lendo psicologia. Imagina que quando uma criança tá assim, ó, chorando, ou fazendo manha, não sei o que, não adianta você ficar falando em cima.
E eu vejo muitos adultos com essa falta de bom senso. A criança tá chorando e a pessoa tá assim, para de chorar, mas não adianta. Olha ali, você tropeçou, não sei o quê. Naquele momento, é silêncio. Silêncio, a criança não tá ouvindo, ela tá no outro mundo, ela tá no mundo da birra. Blá, blá, blá. Você pega, ou você pega firme, ou você pega e abraça, aí ela calma. Aí a gente vai conversar. Dentro do seu lar, acontece a mesma coisa, porque como eu disse, nós somos crianças. Se o Osiander tiver com uma ideia fixa e blá, 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 ou você pensa aí no seu companheiro, na sua companheira, no seu filho, blá, blá, não adianta você falar. Não adianta. Aquele momento, ele está no momento de uma cápsula de birra. Osiander, você entra em cápsulas de birra, Osiander. Não adianta você ficar falando. O que você faz naquele momento? Senta e escuta. Mas o que nós vemos nos conflitos, nos relacionamentos, são que a pessoa não tem esse discernimento. O outro tá blá, 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 você começa blá, blá, blá também. Ninguém se escuta, ninguém se entende e Jesus tá lá. A cara de Jesus, a pessoa fala, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, gente, vamos seguir com Jesus. Até parece que Jesus não conhece o nosso tamanho, né? Deixa eu dar um alô pro meu amigo aqui, o Maurício Zomignani, grande orador espírita lá da cidade de Santos, nosso litoral paulista. Que honra ter a presença do Maurício Zomignani aqui, que ele tem um linguajar extremamente eficiente na arte de comunicar e de ensinar a doutrina espírita, da qual eu já aprendi muita coisa assistindo as palestras dele. Infelizmente não o conheço pessoalmente, mas deixo o registro do meu abraço aqui ao Maurício, viu? Maurício Zomignani, está aqui com o perfil dele, número 2 aqui. Meus amigos, olhem que interessante, diante de um aconselhamento desse deixado por Kardec, ter pontuado esse importante exercício de humildade até, tem embutido por trás de quando a gente pede um conselho. Quando não pedimos conselho a ninguém, é sinal de sensação de autossuficiência, ou seja, eu aceito o que eu vou fazer, não preciso de opinião de ninguém. Agora, será que mesmo existe neste mundo, um mundo imperfeito, um mundo de pessoas imperfeitas que somos nós, será que existe a possibilidade de a gente estar sempre acertando em tudo? Será que as nossas decisões são sempre assertivas? A resposta é que não, com certeza. Especialmente quando vamos tomar uma decisão mais séria. São questões às vezes pontuais que não acontecem no dia a dia. Mas vamos deixar as questões mais complicadas, mais complexas para lá. Vamos falar das questões do dia a dia mesmo. Se a todo momento que eu tomo decisões, como hoje mesmo, daqui a pouco eu vou ter que sair para trabalhar, então eu tenho que tomar decisões, qual caminho seguir, eu tenho que tomar decisões, qual tratamento realizar nos meus pacientes, eu tenho que tomar decisões o tempo inteiro, todos nós temos. Você já pensou se a gente fizer um hábito de estar sempre em pensamento desejoso de se coligar com os benfeitores espirituais que trabalham para Jesus, para Deus, e passar sempre pelo nosso ideal, essas 3 peneiras aqui? Primeira, vou poder causar algum prejuízo para alguém com essa decisão que eu vou tomar? Por exemplo, vamos usar um exemplo meu aqui. Eu vou atender meu paciente hoje. O jeito que eu vou atender, ele vai causar prejuízo a ele? Eu falo, não, vai fazer um benefício, vai trazer saúde para ele e tal. Não, então tá, já passou pela primeira peneira, beleza. Segunda, vai ser útil? Pode ser útil para ele? Eu falo, pode, vai ser útil. Sei o que eu estou fazendo, estudei para isso e tal. A pessoa vai se beneficiar sim, então vai ser, beleza, passou pela segunda peneira. E a terceira, se fizessem comigo? Eu gostaria? Se alguém me tratasse como eu trato? Se alguém fizesse por mim aquilo que eu estou fazendo por ele, iria ser de bom grado a mim? Se passou pelas 3, tá ok, pode fazer. Tua consciência não vai te cobrar. Aliás, muitos de nós pensamos que eventualmente existe uma força superior que irá nos cobrar. Existe uma organização espiritual, ou a gente dá o nome de Deus, de Jesus, de amigos espirituais, que eles são censores, são pessoas que vão ficar nos censurando, ou que um dia, quando retornarmos ao mundo espiritual, vão passar uma ficha corrida dizendo de todas as besteiras que a gente fez, vão nos cobrar, por que você não fez melhor, por que você tomou aquela decisão? Isso não vai acontecer, não vai mesmo, porque na posição de benfeitores, eles não têm essa incumbência de ficar encostando ninguém na parede. A questão é
Quem vai se encostar na parede somos nós mesmos, a consciência pesada. Portanto, para pedir um bom conselho, basta desejar receber instrução e sempre vem em forma de intuição. Nossa, tive uma ideia, olha, como que eu não tinha pensado nisso antes? Acontece muito isso frequentemente. Acontece com todos nós. Se a gente tiver a humildade de reconhecer que somos falhos, que nem sempre tomamos decisões acertadas, estaremos automaticamente interligados com essas forças superiores que desejam o nosso avanço. E o legal é que não vai vir uma voz, sabe, nítida, falando para você: você, Ander, por favor, hoje, ao invés de ir pela Avenida Senhoberino de Barros Serra, vá pela Avenida Hernani Pires Domingues, viu? Ah, não é assim não, gente. Não é bem assim. Aliás, para muitos raros, né, que ouvem o seu benfeitor aí, talvez até isso aconteça. Comigo até não. fere o livre-arbítrio. Também, então, né? Mas assim, os espíritos superiores não costumam dar direcionamento. Por isso que eu sou meio relutante em negócio de guia espiritual. Eu não aceito muito essa ideia, sabe, de ser guiado, sabe? Eu acho que os espíritos superiores mesmo, de verdade, aqueles ligados com o evangelho mesmo, eles nos orientam e nos dão instruções para que nós tomemos as decisões. Eles não tomam decisões por nós. Mas tudo bem, esse é um outro tema aí, outra questão. O lance é, se eu tiver esse exercício de humildade, de reconhecer que eu não acerto sempre e eu realmente pedir ajuda, passando por essas 3 peneiras, vai ser muito difícil eu errar. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, por exemplo, que se eu sair por aí e ficar paquerando alguém, eu vou estar ferindo alguém que me espera em casa e tal. Eu sei que se eu fizer algo que possa prejudicar outrem, até no caso a pessoa que eu vou paquerar, porque depois eu não vou poder dar andamento, né, a um relacionamento desse, quer dizer, eu não vou poder dar continuidade, eu já sou comprometido. Então a gente sabe o que a gente faz de errado, nós sabemos. Agora a questão é, estou fazendo isso habitualmente? Tenho feito esse exercitamento no meu dia a dia? Alguns podem estar pensando, eu nunca parei para pensar nisso não, não tinha tido atinado para isso. Por isso que nós temos que estudar a bênção do Evangelho, porque ele nos traz ensinamentos que aparentemente são assim, mas como que eu não pensei nisso antes? Parece tão óbvio, mas o que é óbvio para alguns de nós, para alguns poucos de nós, pode não ser óbvio para a maioria. Então, diante dessa lição tão valiosa, diante desse aconselhamento, de pedir então, peça aconselhamento para nós aqui, você que está aí indeciso, não sabe qual decisão tomar, se faz aquele negócio, com aquele imóvel que você está pensando em vender, se você mude de casa, você está morando numa casa aí que não está muito legal, será que eu devo mudar de casa? Essa casa aqui está meio já com uns problemas. Será que eu vendo aquele carro e compro um outro? Será que é o momento e tal? Será que eu faço aquela viagem? Agora está tudo parado, né? Não podemos viajar. Mas assim, vamos esquecer que estamos aqui no momento de Covid, né? Está todo mundo aí contingenciado dentro de casa. Vamos falar do dia a dia habitual, né? Será que, diante dessas questões, estamos tomando as decisões corretas? Dá para a gente ter a convicção, dá para a gente fazer essa autoanálise, lembrando que não virão pessoas externas, não virão espíritos que nos cobrar e nos encostar na parede. Sempre a decisão está nas nossas mãos. Então, olha que lição bacana hoje. Eu tenho certeza que daqui em diante, eu mesmo vou exercitar isso mais. Que faço habitualmente, assim, não a todo momento, mas de vez em quando eu tenho uma ideia de fazer algum negócio, de comprar alguma coisa, ou de vender alguma coisa, ou de mudar, às vezes, uma forma de tratar as pessoas no meu trabalho, eu costumo fazer essa introspecção, mas no dia a dia dá pra gente fazer isso também. Dá pra fazer isso até no momento de ir no supermercado fazer uma compra, coisa que a gente faz habitualmente. Dá para poder pedir essa instrução e trazer para dentro da nossa existência aqui mais conectividade, mais ligação com o alto. Basta a gente pedir e obtereis. Não é isso? Não foi isso que Jesus nos ensinou? Por que a gente não usa esse recurso? Né? Até a gente contou aqui em alguma live dessas atrás aí, acho que foi com o professor Rodrigues, não, uma semana atrás e alguns dias atrás,
Foi o professor Rodrigues, aliás, que contou essa historinha, que o Chico Xavier estava um dia atendendo o pessoal, como ele fazia, até ali das 4 da tarde até 4 horas da manhã, praticamente 12 horas ininterruptas, lá em Uberaba. E teve um dia que ele estava com muita dor no olho, que ele tinha um olho dele doente, quase cego de um olho, o olho esquerdo dele era muito doente. E o olho doía muito, muito, muito mesmo. E ele ficou atendendo, com o olho doendo e tal. E chegou no final do trabalho, quase 3 horas da manhã, ele não aguentou. Aí ele pediu pro Dr. Bezerra de Menezes: doutor, o senhor não podia dar alguma coisa aí para mim, passar no meu olho aqui? E o Dr. Bezerra: ô meu filho, nossa, né, eu não vi, você me perdoa, não consegui, não atinei para isso. Então muitas vezes nós pensamos que os espíritos superiores já sabem o que fazer, quer dizer, só que se a gente não fazer o pedido, não fizer o pedido, eles não têm autorização para ficar operando em nosso nome a todo momento assim não, sabe? Muitas coisas eles intervêm e se adiantam, e tendo a permissão divina, eles até não deixam a gente passar, sabe? Mas outras coisas dependem desse processo em que nós estamos inseridos, de nós aprendermos a guiar o nosso carro aí, a pegar as rédeas desse cavalo que a gente guia, chamado vida. Quer dizer, se eu esperar sempre os benfeitores fazerem por mim, mas eles já não sabem? Eles não são superiores? Eles não podiam já me adiantar aí, no meu lado? Eles poderiam, só que aí você não teria o aprendizado sendo executado, porque as virtudes iriam então todas serem acumuladas para eles. Então a mensagem de hoje é: nós precisamos exercitar as virtudes que cabem a nós repararmos que nós estamos então fazendo. Se eu ficar esperando que tudo caia do céu de mãos beijadas, que os benfeitores façam em meu lugar, que tudo aconteça de forma quase que automática, eu vou estar sempre sendo um objeto inanimado, que não tem coordenação própria, não sabe guiar a própria vida e que depende sempre de ser guiado. Depende sempre de ter alguém que faça por ele as coisas que ele deve fazer. Então, meus amigos, quanto mais decisões nós tomarmos, quanto mais, até vamos dizer assim, experimentações nós passarmos, e até dentre aquelas, os chamados perrengues da vida, como nesse momento estamos vivendo aí de um momento atípico na nossa existência, de ter que ficar confinado, de ter que ter várias restrições para poder sair de casa, tomar várias medidas cautelares, tudo isso está fazendo parte do processo evolutivo de todos nós. Agora, se nós não tivéssemos que passar por isso, é sinal que automaticamente já estaríamos pré-programados para já ter adquirido as virtudes que estamos adquirindo com essa pandemia, por exemplo. Só que não existe nenhum trajeto traçado já. Não existe nada que já esteja definido, onde eu sou apenas um vagão ou uma locomotiva andando em um trilho já pré-determinado. Esse determinismo, ele acontece somente em alguns fatos, em algumas questões pontuais. Mas não existe determinismo nas nossas escolhas. Nós é que fazemos as escolhas que queremos tomar. Nós é que realizamos as nossas escolhas. Existem coisas que estão fadadas a acontecer, são desígnios divinos, que nós vamos ter que cumprir independente da nossa vontade. Por exemplo, eu gostaria de estar aqui hoje em São José do Rio Preto com uma temperatura de 30 graus, mas não está. Hoje está 15 graus aqui de manhã. Então é um determinismo divino, quer dizer, vai estar 15 graus, você queira ou não queira, não tem como você mudar isso. Clima você não muda. Brinquei com o Luciano agora há pouco, ele vai dar um mergulho no mar, ele falou: pelo amor de Deus, se eu for mergulhar no mar, eu sou preso, né, Luciano? Então, quer dizer, se você quiser mergulhar no mar hoje, você não vai poder, porque existem forças superiores que determinaram que nós estamos em quarentena e ninguém pode ficar indo tomar banho de mar. Até porque está frio, né, também. Mas assim, fora esse determinismo divino, fora esses desígnios que já estão ocorrendo, independente da nossa vontade, a grande parte, 90% das nossas decisões, da vida que a gente quer viver, está nas nossas mãos. Está na nossa escolha. Então, eu posso escolher qual o melhor caminho trilhar dentro desses 90% que me cabem realizar. Recapitulando, posso causar prejuízo para uma outra pessoa?
eu acho que talvez, se eu vender aquele carro e não falar pro cara que tá comprando que o motor tá meio com probleminha, sabe? Eu acho que eu vou poder causar um prejuízo para ele. Talvez ele vai andar com o carro uns 2, 3 meses e o motor vai pifar na mão dele, vai ficar aí caro para arrumar. Então é melhor eu contar o defeito pro cara que tá querendo comprar o carro. Até pra minha consciência ficar tranquila. Na hora que o motor pifar lá, ele já tava sabendo, já dei até um desconto para ele, fiz mais barato. Posso ser útil para alguém? Hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo. Hoje eu vou postar um negócio no Facebook daqui a pouco. Vai ser útil para alguém? Ou vai ser só para dar uma alfinetadinha, sabe? Para dar uma cutucadinha ali. Porque tem um parente meu lá que pensa diferente de mim. Quero ver o que ele vai pensar. Como eu sou legal. Quer dizer, vai ser útil para alguém? Ficar divulgando esse tipo de coisa aí? Ou a gente é revolucionário com causas menos nobres? Eu sou um defensor do que é certo, fazendo o que é errado. Ou fazendo do jeito errado. E se fizessem pra mim isso? Será que se alguém fizesse uma postagenzinha com o mesmo teor que eu vou fazer aqui agora e fizessem pra dar uma cutucadinha em mim, será que eu iria gostar? Meus amigos, se a gente fizer só isso, olha, se a gente passar essas 3 peneiras na nossa vida, eu vou te falar um negócio aqui, você até é meio audaz em dizer, você ganhou a tua existência. Você ganhou a existência. Tá feito. Se você não faz nada pra ninguém, porque você sabe que pode causar prejuízo, então você não vai dar prejuízo pra ninguém. Se você está sempre interessado em ser útil, você vai fazer coisas que são úteis. E se você sempre pesa, se fizessem pra mim eu não ia gostar, então não vou fazer pra ninguém. Você ganhou a existência, você ganhou, acabou. Mas eu não preciso ficar estudando aí o evangelho, não preciso ir no centro de palestra. Precisa, você vai se incrementar mais, você vai se aprimorar. Mas se você conseguir fazer isso, você ganhou a sua existência, porque nunca em nenhuma existência nossa nós fizemos isso. Nenhuma dessas milhares de existências que tivemos, nós nos preocupamos em fazer algo para as pessoas que fosse de bom grado a elas. Habitualmente nós levamos uma vida leviana, despreocupada em agradar, em servir. Vou fazer o que eu quero, ninguém manda em mim. Quem não aguentou aí, quem não aguenta, sai fora. Quer dizer, é um jeito de pensar autodestrutivo, sabe? Tudo bem, você dá uma destruidinha nas pessoas aí, mas logo você não tem mais ninguém perto de você para você destruir, porque ninguém vai te aguentar mais. Tanto que eu vejo, às vezes, pessoas que são ácidas, que divulgam coisas com esse teor, sabe? De agressividade, de ironia, de deboche. Você olha lá, a pessoa postou lá uma ironiazinha maligna, não tem nenhuma curtida, porque ninguém mais suporta ficar perto da pessoa. Já viu gente assim, posta coisa que não tem curtida nenhuma? Você olha lá, ela postou faz 8 horas atrás, não tem uma curtida. Por que será, hein? Aí eu fico pensando comigo aqui, será que quando eu posto as coisas ninguém curte? Será que é porque eu não pisei na bola, não, hein? Eu acho que eu fiz alguma coisa aí que não agradou muito. Nós temos que pensar isso, gente, fazer essa autocrítica aí diária, constante, em tudo que a gente faz. Se não estamos agradando, é sinal que estamos desagradando. Se as pessoas não estão aí se manifestando, provavelmente elas estão com grande respeito por nós. E não nos dizer assim, escuta, cara, para com isso, você não está vendo aí que não é um bom caminho esse que você está seguindo? Para com esse deboche aí, com essa ironia. Para com essas ferpinhas aí. Você está se machucando também, não está percebendo? Você está querendo ferir os outros, jogando ferpa. Você tem que pegar e machucar suas mãos também para poder jogar ferpa no outro. A Elaine mandou uma perguntinha boa. Essa daqui? Elaine Cunha. A paz estará conosco quando estivermos com o caminho certo, não é? Pois é, Elaine. Nossa amiga Elaine Cunha. A paz vai estar com você quando você tem consciência que você faz o seu melhor. Agora, se para outras pessoas aquilo que você está fazendo talvez não seja melhor, é bom reavaliar. Agora sim, não, eu estou fazendo e ninguém está reclamando, então você está no caminho certo. A paz é a consciência tranquila, eu faço o que eu posso, dentro dos meus limites, e não estou desejando ferir ninguém. Por exemplo, estamos aqui hoje, nessa rede, o meu desejo, vou falar para vocês com sinceridade, que o meu desejo é, eu quero compartilhar com os nossos irmãos as reflexões que fazemos. Mas não na condição de professor, de ensinar ninguém. De forma alguma, não temos competência para isso.
Nós apenas temos a coragem de dar nossa cara a tapa aqui em compartilhar as nossas reflexões em torno das lições do Evangelho. Mas não estamos dizendo aqui que nós já fazemos isso, que nós já somos ótimos, que nós somos infalíveis, que tudo que nós falamos aqui é o correto. Aliás, tudo que eu falo, da minha opinião, é correto. Não. O que é correto é o Evangelho. O que é correto 100% é Jesus. Eu estou cheio aí de limitações, cheio de possibilidades de equívoco, né? Agora o Evangelho não tem erro. Deixa eu... E na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, onde está escritas as leis de Deus? Porque ao longo do tempo aí, a gente veio com a Torá, com a Bíblia e tantas outras religiões e a gente se perde. Não fique aí todo feliz de ser espírita agora, porque você já passou por todas as outras religiões para crescer. Como eu vejo muitos irmãos meus evangélicos e católicos grandes, e aí os espíritos respondem, está na sua consciência. Então o caminho certo seria o quê? O que a sua consciência não fica ali pitando. Volta, volta. Sabe a sirene? Você tá ali no meio de uma rodinha de fofoca, a tua sirene tá assim, e vai embora daí. E a gente persiste, né? E minha amiga Miriam Ximena está com a mãe doentinha e diz que teve que tomar uma decisão muito séria hoje, que ela assinou papéis desautorizando a transfusão de sangue para respeitar o livre-arbítrio da mãezinha dela que não quer tomar sangue. Que decisão difícil, né, Miriam? Pode ter certeza, minha amiga, você fez o que seu coração pediu e você sabe que você está respeitando sua mãe. Por mais que o mundo ache que não é correto fazer isso, mas você está aí respeitando o desejo da sua mãe e isso faz parte do aprendizado dela. Que ela possa sobreviver aí sem essa transfusão. A gente deseja muito isso. Meus amigos, finalizando então a nossa manhã aqui, eu vou convidar vocês todos e nós todos para estarmos juntos diante da oração de finalização aqui do nosso estudo, agradecendo imensamente a todos os comentários e a todas as parcerias, a todo o carinho de vocês todos aqui entre nós. Hoje eu vi aqui em média, deixa eu ver, 100, 200, 300 e tantos aparelhos, quase 330 aparelhos ligados aqui, isso porque eu não estou vendo no Instagram, também no Instagram às vezes tem 10, 20 pessoas também. Eu vou convidar então a nós todos para a nossa prece de encerramento, tá? Deixa eu tirar o tema aqui, que agora é a hora da prece. Quem quiser pegar o seu copinho de água. Isso, lembrando aqui do copinho com água, para ser fluidificada. Eu me ausento na prece, porque se a Lívia chorar, eu tenho que sair no meio, não quero atrapalhar. E fiquem aí depois, hein? Fiquem aí que tem uns recadinhos aqui do desenho que fala. Abençoando muito a nossa rede Amigo Espírita de início aqui, o Zé Aparecido e toda a equipe, todos os trabalhadores e colaboradores da rede Amigo Espírita, por terem criado essa grande frente de divulgação do bem. Para mim, para a Estela, é uma grande honra participar dessa família chamada Rede Amigo Espírita. Vamos à nossa prece? Senhor Jesus, Mestre, nesta manhã tão abençoada, dirijo os meus pensamentos, interligados com os pensamentos e as mentes de tantos irmãos coligados conosco, mundo afora, a fim de proporcionarmos, especialmente às pessoas que estão enfermas, as nossas boas vibrações. Nesse momento, Mestre, pensamos naquele amigo, naquele parente que está com qualquer tipo de enfermidade e lhe enviamos, de onde aqui estamos, um banho com essa luz que sai do teu coração, interligado com o nosso coração. Esse banho luminoso vai estar reequilibrando todas as células daquele organismo, vai estar trazendo harmonia mental para que esse nosso ente querido possa se recuperar dessa enfermidade que lhe quer ensinar algo valioso, que esse nosso ente possa aprender a lição proposta e se recuperar o quanto antes, se livrando de qualquer enfermidade, seja ela qual for. Quero abençoar todos os irmãos nossos, recém-desencarnados, que retornaram ao mundo espiritual, sejam eles
sejam quem for, não importa, de qualquer nacionalidade, que tenham desencarnado por acidente, por doença, por qualquer tipo de problema. Quero abençoar também, Senhor Jesus, os nossos entes queridos já no mundo espiritual, os nossos parentes, amigos, que nos trazem boas recordações. Quero abençoar também, em especial, os nossos irmãos que retiraram a vida pelas próprias mãos, que necessitam de tanto afeto, de tanta compreensão e de nossa parte, que possa somente o bem lhes ser enviados, o equilíbrio, a fraternidade, a compreensão, o carinho e o desejo de que possam, o quanto antes, serem abençoados pela presença dos benfeitores. Senhor Jesus, nós desejamos muito, Mestre, poder aprender as lições da qual estamos aqui matriculados nessa grande escola, a fim de que essa pandemia possa ser solucionada rapidamente, que todos nós possamos nos comprometer em mudar, às vezes, alguns gestos pontuais. Sabemos que não vamos nos tornar anjos da noite para o dia, mas dentro dessas pontualidades aqui veiculadas do Evangelho, que nós possamos mudar pequenos hábitos, sempre para melhor, pensando mais no nosso próximo, pensando mais em ser útil, diminuindo qualquer tipo de ira, qualquer tipo de animalidade que parta de nós, possibilitando que a nossa existência seja pautada por mais equilíbrio, mais serenidade, mais saúde física e espiritual. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão presente nessa grande corrente, aqueles que estão conosco desde sempre, que nos doam a sua amizade, a sua gentileza, que oferecem aqui a mim e a Estela tanta generosidade que nós não somos capazes de retribuir à altura. Que sejam todos abençoados pela nossa gratidão. Quero abençoar, Mestre, a nossa doutrina espírita, abençoar os nossos irmãos religiosos, divulgadores da doutrina, a nossa rede amiga espírita, a todos os canais de comunicação e divulgação da doutrina espírita, mundo afora. Quero abençoar também os nossos irmãos religiosos de outras crenças, católicos, protestantes, budistas, umbandistas, taoístas, sejam eles quem forem, de qualquer crença, recebam o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa fraternidade. Aos amigos espirituais, nossa gratidão pela presença constante, sua presença firme, amorosa. E a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, nosso muito obrigado por nos permitir estar aqui, Senhor. Senhor Jesus Cristo, receba o nosso abraço de gratidão, pois nós sabemos que o Senhor nos abraça o tempo inteiro. E na Tua bênção, Mestre, encerramos esse estudo de hoje, desejando estar aqui novamente na próxima semana, sob o Teu amparo e a Tua luz. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Quero deixar um abraço aqui especial nesse momento para o meu amigo Márcio Borim, que está aqui nos assistindo, que até me emociona. O Márcio se recuperou do Covid. Foi uma luta, né? Ficou internado, entubado. Quase retornou ao mundo espiritual, hein, Márcio? Se você está aqui com a gente agora, olha, me encheu o coração de alegria. Márcio Borim, meu amigo, um grande abraço para você. Receba vida nova, a minha gratidão pela tua amizade e meu desejo de estar contigo aí por muito tempo, viu? Um abração para você, para tua esposa, que nós nos falamos muito no tempo que você estava ali. Como você mesmo disse, né? Você ficou apagado. É como se o Márcio tivesse retornado ao mundo espiritual aí quase 3 semanas, né, Márcio? Entubado, inconsciente, né? Porque tem que ficar sedado. E ele retornou à vida. Seja abençoado, meu amigo. Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Oramos muito por você. Não só eu e muitas pessoas que estão aqui também.